Olá pessoal, aqui eu já tinha feito, né? Eu acabei fazendo aqui sem esqueci de fazer com vocês. Vamos registrar o nosso comando alter table. Alter table, nome da, aliás, alter table tabela, né? Alter table tabela, aí change coluna e novo underline nome underline da underline coluna, tá? A gente está registrando para a gente relembrar depois, tá? Varchar com 80 caracteres, tá? Lembrando o seguinte, tá? Agora vamos às algumas explicações básicas para a gente relembrar. O alter table, tá? Ele altera a tabela nome, tá? E escolhi a coluna e o novo nome da coluna do tipo varchar com 80 caracteres, tá? Varchar que vai até 255 caracteres, tá? Eu posso escolher, tá? Se eu quiser 10, 20, 30, não importa. Aqui é o seguinte, o nome da tabela e o nome da coluna, se você precisar colocar espaço, tá? Coloca um underline, porque ele não reconhece, tá? Então já fica também essa dica aí. Alter table, tá? Vamos registrar ele como alter table. Alter table, alterar tabela, tá? Esse é o nome correto, não é renomear. Por quê? Renomear a tabela tem um código que se chama rename, tá? E aí nesse caso aí a gente estaria, né, guardando na cabeça de uma maneira errada. Então eu vou aqui apresentar mais um novo comando. Não precisa show databases, tá? Use soft square, tá? Eu tenho mania de primeiro verificar quais são os bancos de dados que tem. Então vou colocar select asterisco from clients para selecionar os dados do cliente. E eu vou mostrar mais um jeito de consultar aqui que é interessantíssimo, tá? E muito bacana, tá? Então vamos lá. Primeira explicação para vocês saberem o que eu estou querendo fazer. Quando eu tenho que buscar um determinado caractere, digamos que eu tenho que buscar uma agulha num palheiro, tá? Então seria mais ou menos o seguinte, tá? E essa agulha no palheiro, tá? Eu quero, digamos que deu um problema na saída desses dados aqui. E deu justamente nos caras aqui, nos caras que tem tipo ão, que tem o tio e tem esse caractere especial que é o tio, tá? Então nesse caso aqui, o que acontece? Acontece o seguinte, eu vou ter que buscar esses dados na base de dados, tá? Digamos que eles foram registrados na base de dados, mas na saída eles estão dando problema. Então eu utilizo o seguinte código, select asterisco from clients, tá? Nesse caso aqui, pessoal, os que tem essa palavra, né, o ão, tá? Então eu vou buscar todos, tá? Where nome e o like, tá? E aí esse é o caractere, o like. Então, from clients like. E aí eu vou colocar aqui implique simples. E dentro eu vou colocar dois sinais de percentual, tá? Então ele vai buscar todos que tem o ão, tá? E ele me trouxe aqui, tá? Então basicamente é isso, tá? Agora tem um detalhe também. E se fosse o último caractere, né? O último caractere. Então seria mais ou menos assim, select asterisco from clients where o nome da coluna, né? Digamos que tá bom, vai, eu quero trazer agora todos os dados que tem 4 no final, tá? Porque eu tô vendo que o único que tá diferente aqui é o da rua José. Então não vai ser mais na rua, vai ser num endereço, tá? E aí eu vou colocar aqui like, tá?
para ser bem específico, tá, pessoal? Ou seja, digamos que seja realmente o número 4, tá? Então, assim, mesmo que eu colocasse aqui, ele não iria trazer, um exemplo, se eu colocasse 1, 2, 3, ele não iria trazer, tá? Então eu vou colocar até assim, dessa forma, 1, 2, 3, 4, tá? E aí eu coloco aqui primeiro, como ele encerra com esse número, então eu coloco ele depois do sinal de percentual. Aí eu vou colocar o ponto e vírgula, tá? E ele me traz 2 registros que tem na rua José, tá? Que eu achei que era só um, ele acabou até me mostrando, então dessa forma aí, mostrou a utilidade dele. A Maria também está na rua 1, 2, 3, 4. E antes disso, tem outra Maria também na rua 1, 2, 3, 4. Tá? Agora vamos ver qual seria a utilidade de usar ele no começo. Tá? Então eu colocaria o que eu quero buscar primeiro e depois o sinal de percentual. Então no começo seria o seguinte, vamos ver um dado aqui que a gente possa buscar que seja bem distinto do começo, que começa, tá? A gente vai buscar agora, em vez de endereço, no e-mail, tá? Que começa e-mail, que começa com João, tá? Então essa é a quantidade de caracteres. Poderia ser uma letra só, tá? Deixa eu ver se é João com... Tá. Pode ser João sem o tio. João. Tá. Eu não posso deixar do lado de fora. Tem que colocar o sinal de plique simples. Tá. E ele trouxe aqui. Tá. Então ele fez ele selecionou todos os arquivos da tabela clientes. Aqui, com a cláusula where, aqui em e-mail, né, que possui o João. Então eu tenho o João 2 vezes também registrado na nossa base de dados, tá? A gente vai fazer agora, para finalizar essa aula, vamos registrar esses comandos, tá? Então esse comando também foi o select, tá? Select asterisco from tabela, tá? Então eu sempre faço uma seleção da tabela, where o coluna, tá? Like, tá? E o sinal de percentual, tá? E os sinaizinhos de percentual para consultar um caractere que exista nessa coluna, tá? Então aqui caractere, tá? Eu vou mudar a sintaxe para cá. Antes de encerrar o curso, a gente vai reler todos os scripts que a gente fez e vai fazer as anotações através de comentários, tá? Então vou salvar ele como select com like, tá? E aí, como exercício, a gente vai escrever também algumas coisas, né? É cansativo, é chato, mas enfim. Então essa aula eu encerro ela por aqui.